Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Uhul. Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo o tecnológico Tato Tarkan. Eu me senti traído. Não sei eu que faço a abertura. O que aconteceu? O de golpes foi da semana passada, Mauri. Bem-vindo aos anos 80. Olha só, Mauri. Você dá mole, a pessoa sai batendo asinha, né? Quando você vê, isso aí. não deixa nem esfriar, né? Eu sou o Tato Tarkan, eu tô muito desconfortável. Eu sou o Tato Tarkan e esse é o Top 10, o seu podcast semanal com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo. E essa semana vamos falar de Top 10 tecnologias dos anos 1980. Isso mesmo, seu Tato Tarkan. Vamos continuar aqui a nossa saga de década em década, apresentando as tecnologias, as inovações. A gente já está chegando na década de 80 nos podcasts temáticos de tecnologia. E vale citar aqui, década de 80, década dos mullets, calça bag. Nossa, a calça bag, na verdade, pegou aqui nos anos 90, no Sim, Brasil, mas coisas muito coloridas e mullets. Eu falei mullets já? Eu falei pochete? Falou. Pochete. Não. Ombreira, não tinha Ombreira também é uma marca. Mas a década de 1980 é considerada o fim da era industrial e o começo da era da informação. Isso aí, ainda mais pela Guerra Fria que nós tivemos, a queda do Muro de Berlim e o início do desenvolvimento da internet. Então é nesse Top 10 que a gente vai olhar para as principais tecnologias criadas nos anos 80 e as tecnologias serão classificadas, como sempre nessa série, enquanto a tecnologia citada impactou o desenvolvimento e ou a vida da sociedade. Então faça a sua lista que começou o Top 10. Na 10ª colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o ônibus espacial. Putz, isso é uma ótima ideia. Putz, é uma ótima ideia, mas a execução não foi tão boa, né? Meio que foi, e o conceito ele se reverberou. Pra quem não ouviu, ouça o Top 10, ótima ideia, péssima execução. A gente não fez também uma péssima execução, não? Péssima ideia, ótima execução. Também fez tem. Também o contrário. Mas vamos lá. No dia 12 de abril de 1981, o ônibus espacial Columbia fez a sua primeira viagem ao espaço. E o programa, né, com esse tipo de missão, durou 30 anos, senhoras e senhores. O último pouso de uma nave desse tipo, né, Atlantis, foi no dia 21 de julho de 2011. Eu lembro desse dia, você lembra, Tatinha? Também lembro. Marcou. Se fosse ontem. É verdade, como se fosse 2011, né? Como se fosse 10 anos atrás. Isso aí. O programa de ônibus espacial foi fundamental para o desenvolvimento de pesquisa fora da nossa atmosfera, auxiliando também em manter e apoiar as estações espaciais durante todo esse período. Foram mais de 360 pessoas transportadas e mais de 20 mil órbitas ao redor do planetinha Terra. Sem um projeto que de fato pudesse reaproveitar veículos, todo o programa espacial estaria muito mais atrasado, né? Sem dar aos bilionários megalomaníacos uma chance de colocar pessoas em Marte antes da metade do século chegar. Ou de ir pro espaço em vibradores espaciais. Dildos gigantes. Exatamente. Mas é muito curioso isso, porque o ônibus espacial foi o primeiro desses conceitos aplicados de um dispositivo, de uma nave, que não é completamente jogada fora depois da viagem. Mas ainda assim a tecnologia desenvolveu-se muito de lá pra cá, e aí hoje a gente tem empresas fantásticas como SpaceX, Blue Origin e várias outras que estão com essas iniciativas de voo privado. É considerado voo porque é espaço, né? Começa com um voo. Não é um voo porque é um foguete, né? Não voa, ele só cai pra fora da Terra, né? É isso que eles estão fazendo. Eles são lançados, né?
Nona colocação, vamos com o Game Boy. Senhoras e senhores, estamos falando aqui de um produto, não necessariamente de um tipo de tecnologia, mas de um produto que criou uma tendência de mercado. E que revolucionou um certo mercado. Depois da revolução dos videogames, a segunda onda veio por conta do Game Boy. A ideia de você ter jogos de uma forma portátil foi importantíssima para o desenvolvimento de novos estilos de jogos e popularizou esse tipo de entretenimento para outras fatias da população. E vale ressaltar que em 1979, no ano de lançamento do Game Boy, já existiam outros consoles portáteis, mas de fato foi o Game Boy o mais famoso, aquele que chegou nas casas das pessoas, que estava no bolso da garotada, que foi o desejo de Natal. Não, e acho que principalmente por conta da duração das pilhas, que chegava até 30 horas de jogo. Cara, né? é impressionante, O Game Gear, que era a opção da SEGA, era 30 minutos. Era um portátil que você tinha que jogar colado na parede. Porque você tinha que ficar ligado na precisava tomada. Não tinha como. Era lindo, tinha tela colorida. Era da hora demais. Era, mas... Mas eu confesso que eu tive um Game Boy de primeira geração. Eu nunca liguei ele na tomada. Eu sempre joguei com pilha, velho. E sempre foi numa boa. É pilha. Rolava. Mas ele foi feito pra ser um portátil que rodava pilha. Uma outra inovação bacana do Game Boy é que ele tinha capacidade de você jogar multiplayer, que você conseguia conectar a cabo. Tinha o cabo Link, né? Exatamente. Era muito da hora mesmo. Várias revoluções num produto só. Nos 9 anos, até o seu sucessor chegar, né, que é o Game Boy Color, o Game Boy vendeu mais de 120 milhões de unidades ao redor do mundo. Mano, é muito videogame. Marcou sua história e tá aqui no Top 10. 8. Na oitava colocação, o fax. Fax que a gente falou no Top 10 de tecnologias que a gente abandonou, né? É, isso não é, mas... Que não faz mais sentido. Você já passou um fax, tá? Isso pode ser uma pergunta bem delicada, dependendo de onde você tá falando isso. Mas vamos lá. Eu vou ignorar você e vou para as informações técnicas. Os jovens já mandou entendem. um fax de Boston, né? Direto de Boston. Não. Vamos lá. O fax foi uma invenção que revolucionou a comunicação empresarial, transmitindo documentos pela linha telefônica e agilizando absurdamente diversos processos burocráticos. Ele foi tão marcante e tão presente que aparece em diversas obras icônicas do cinema e da televisão da época. Por exemplo, De Volta pro Futuro 2. Sim. Era um filme em 2015, passava no futuro. Era um filme que se passava no futuro 2015. E ainda tinha fax. De fato tinha. Em 2015, o plano de saúde da minha família exigia que minha mãe mandasse fax. Mano, muito bom, né? E o Martin McFly é demitido com o Ele fato. é demitido por fax. Não, e como que... Que é tipo você terminar com alguém por WhatsApp. Não, e assim, você mostra que o negócio é tão popular que tem um fax em cada cômodo da casa. Um fax dentro do closet de guardar roupa. É tipo televisão, você tem... Antes era só na sala. É, closet agora... não guarde outra coisa dentro de roupa, mas do armarinho embaixo da escada. Do quarto do Harry Potter tinha, né? É isso aí, cara. Então, se você é rico, você tem fax em todos os lugares. Na verdade, não. Mas o fax reinou muito tempo até, obviamente, o e-mail consolidar como o principal meio de comunicação rápida e, obviamente, sem limitações geográficas, né? Você pode mandar e-mail pra qualquer lugar do mundo e chega instantaneamente. E também, acho que até outras formas de impressão, né? Você poder mandar um e-mail e você quer algo físico, você coloca numa impressora e imprime numa qualidade muito maior, colorido, do jeito que o bicho manda. Né? Exatamente. 7. Sétima colocação, o telefone sem fio. Ah, não. E eu sei que o celular é um telefone sem fio, mas não é disso que a gente tá falando. Não é a mesma coisa. O telefone sem fio deixou de ser apenas uma brincadeira de criança para virar um produto real na década de 80. E graças ao Paraguai aqui, o Brasil foi abastecido com telefones sem fio que captava a região toda, o bairro todo. Exatamente. Você podia ouvir a conversa do vizinho com o seu aparelho de telefone sem fio. Porque você poderia usar o telefone no banheiro sem ter que instalar um telefone no banheiro. A galera não tem noção, hoje em dia, de como era a lógica do telefone, que ele tava ligado num cabo. Então você... preso numa parede. Você tava preso numa parede como alguém que tava jogando um Game Gear.
É um absurdo. Era um absurdo. Então, de fato, o telefone... Algumas pessoas talvez tenham ainda na casa dos pais, na casa dos avós, não sei, um telefone fixo. Mas é uma coisa que tá completamente fora da nossa realidade, o telefone fixo. Não faz em dia. sentido. E, basicamente, o telefone sem fio era um telefone fixo que transmitia uma babá eletrônica, uma né? frequências de rádio. Tipo, era um walkie-talkie entre o telefone... É isso mesmo. E o telefone que tava na tua mão e a basezinha, que ficava conectada no fio aonde tava instalado o telefone. A base fixa. Né? A base fixa. E aí você não podia sair muito longe, né? Porque perdia o sinal. E gerava muita treta na adolescência, porque a galera... Eu, por exemplo, nunca tive um telefone sem fio. É mesmo? Eu nunca tive um telefone sem fio. Mas na sua casa ou o Tato não teve? Não, na minha casa, na minha vida, eu nunca tive, no lugar onde eu estava morando, um telefone sem fio. É mesmo, eu tive uma vez. Eu brinquei de telefone sem fio, mas é outra coisa. Em casa teve um que veio do Paraguai. Minha mãe encomendou com a tia de viscose, que ia de ônibus pro Paraguai, sim. a compra de um telefone sem fio. Lembra? Aquela viagem foi boa do Paraguai, porque ela comprou um binóculo e um telefone sem fio. Eu acho que é porque meu pai tinha medo de a gente, sei lá, adolescente, pegar o telefone pro quarto. Porque aí você não tem controle da conta telefônica. E aí você pode ligar pro Disque alguma Chaves, coisa. Disque Chaves, no caso. O Disque Amizade. Meu Deus. Olha, e eu coloco junto... Disque Paquera, que é o Tinder da sua época. Que era o Tinder da sua época. Então eu coloco junto nessa lista do telefone sem fio todos os disques coisas que não existem mais. Morreu. Tinha uma técnica pro Disque Paquera, que era o seguinte, porque você pagava por minuto, sim, né? E aí, pra você economizar, o que você fazia? Mauri era um freaker. Você ligava, né, lá, e aí quando você entrava no chat, né, porque... Você passava o telefone rapidinho. Me liga no número tal. Número tal. E passava, desligava, e aí a pessoa anotava lá e te ligava. E aí você, obviamente, não ficava pagando o serviço, você pagava. Você tava hackeava o sistema. Só tava passando o seu número pra pessoas desconhecidas. Completamente desconhecidas. Exatamente. Completamente seguro. Valeu, telefone sem fio. 6. Na sexta colocação, senhoras e senhores, o NES. Aqui, na verdade, a gente engloba um pacotão. É um pacotão, porque, velho, a gente tem uma geração de consoles que mudou a maneira como a gente consome esse tipo de conteúdo. É a geração que hoje tá ali com seus 30, 40 anos, sim, e que só consome jogos de videogame dessa maneira porque existiram o NES. E todo o conceito de console que a Nintendo desenvolveu pro Nintendo Entertainment System, que é o NES, né? E no Brasil era o Nintendinho. Nintendinho. O Nintendinho. E assim, ele apareceu no mercado depois do colapso da Atari, sim, que foi um fator também que foi preponderante pro sucesso, né? Sim. Da Nintendo e meio que salvou, inclusive, a má fama que o colapso da Atari tinha gerado nos Estados Unidos, no Japão e em outros mercados. E de verdade, o Nintendinho construiu um novo cenário de videogames que é o que a gente vive hoje. E ainda mais pelo volume de jogos que eles apresentaram. Não era só um console, mas tinha vários jogos pra você utilizar naquele console. E criaram franquias que continuam vivas até hoje. Super Mario! Legend of Zelda. Cara, realmente marcou a sua época. A SEGA, no caso, também tinha uma força muito grande no Brasil por conta da distribuição da Tectoy. É isso aí, com o Master System. Mega Drive, isso aí. Depois. Mas assim, de fato, considerando a vitalidade dessas franquias, a Nintendo continua até hoje. Na verdade, a Nintendo comprou a SEGA, né? Aí é outra coisa. Comprou? Mais ou menos. Mas a notícia é que ia comprar, eu não sei. É o único jeito pra mim que podia aparecer agora. Tem jogo do Sonic junto com o Mario, que não faz o menor sentido. Lógico que faz, tá? Não, na verdade faz sentido. O que não faz sentido é o Sonic Kart. Porque o Mario Kart faz, porque o Mario não corre super rápido. A impressão que eu tenho é que o Sonic Kart só existe pra ele ser competitivo com as outras pessoas que não correm tão rápido quanto ele. Aí ele vai devagarzinho lá no carro. Faz de boa. Não faz o menor sentido. Mas desde 1985, né, com o lançamento do NES, foram mais de 60 milhões de unidades vendidas e mais de 500 milhões de cartuchos de jogos também vendidos até a chegada aí da geração 16 bits. 5. Na quinta colocação,
a TV a cabo. Ah, meu Deus. Nasceu nos anos 80. É mesmo, cara? Crianças dos anos 80 com certeza se lembram da miríade de opções de canais de TV. Especialmente se você não tivesse uma TV com uma antena UHF. Ou seja, 4 canais. 6 canais. Era isso. Era isso, cara. Era isso. E programação que ia até um determinado horário e depois acabava. As pessoas não têm noção, né? Porque hoje em dia, primeiro que o YouTube é 24 horas. Né? Twitch, você entra às 4 da manhã lá, tem alguém jogando League of Legends, né? Pokémon Unite. Mas a dinâmica toda da televisão, que era como a gente tinha acesso a um monte de conteúdo, né? Na verdade, bem pouco conteúdo, mas pra gente parecer que a gente tinha alguma opção na época. Era louco demais. Eram pouquíssimos canais e que não rodavam a noite toda. Eles paravam, chegavam um determinado horário, parava, tipo, o shopping não abria no domingo, tá, gente? Pra dar uma referência aí, uma perspectiva. Ele abria, mas era só a praça de alimentação e as lojas ficavam fechadas. Era muito louco isso. Nessa década surgiu o advento da TV a cabo pra valer, graças à tecnologia de fibra ótica infinitamente superior aos cabos coaxiais pra carregar imagens por longas distâncias. E aí, rapidamente, a novidade ganhou as casas ao redor do mundo, especialmente onde a recepção de antenas já não eram lá essas coisas. E aí surgiram canais específicos como CNN, MTV, CNN, é muito difícil essa pronúncia português e inglês, porque é CNN que se fala MTV, né, não é MTV, só o Caetano Veloso fala MTV, HBO... E TNT, não é TNT. HBO, não. Galera, tem gente que fala HBO. Tem gente que fala HBO também, é verdade. Agora MTV, só o Caetano Veloso. Só o Caetano Veloso. Você tá no shopping no domingo e alguém fala MTV, você fala, opa, cadê o Caetano? Cadê o Caetano? Você é linda. Mas de MTV, né? MTV. Mas a possibilidade de termos vários canais, óbvio que pra isso se popularizar no Brasil, tomou-se um outro rumo, mas o surgimento das TVs... O rumo do Gatonete. Não só, é verdade, não só, mas as TVs a cabo e TVs por satélite também aqui no Brasil, de fato começaram a pegar aqui nos anos 90. Sim, já mais era muito caro, era muito caro. E era realmente muito caro. E, de fato, se a gente for parar pra pensar, hoje ainda continua um serviço caro. Sim. E hoje as opções estão cada vez mais próximas do streaming. É isso aí. E a vida útil de TV a cabo aqui no Brasil foi relativamente curta e não atingiu a população toda, né? Era só uma fatia. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma TV a cabo. Tava na casa de um tio que tinha muito dinheiro. Eu já sei até qual tio que é. Tinha uma área. Tinha um clássico aqui dentro da Rede Geek, tinha uma área. E aí, eu tava lá na casa dele e aí eu liguei a TV e eu não conseguia ver nada, porque tava tudo falando em japonês, italiano, inglês, francês. Não tinha conteúdo em português, não tinha legenda, né? Porque era o sinal direto de fora, não tinha a programação da HBO para o Brasil, a programação da CNN pro Brasil. Não, era literalmente o canal que passava lá na Inglaterra, da NBC, passava aqui no Brasil e era isso, né? Então, eu falei, caraca, velho, que tá quebrando a televisão do tio Mário, sabe? Mas eu vivi essa experiência e falei, não, isso daqui é uma TV a cabo. São canais internacionais. Quando comendo Lindt, enquanto comia Lindt. Nossa senhora, tio Mário. Mas, de verdade, meu primeiro contato com TV a cabo já tinha todos os canais em português, tudo dublado. Eu já cheguei... Meu primeiro canal de TV a cabo foi, final dos anos 2000, Mauri. Em casa demorou pra ter TV a cabo, sabia? Era realmente muito caro. 4. Na quarta colocação, o Photoshop! Quero deixar claro que o Photoshop não foi o primeiro programa de manipulação de imagens. Mas ele foi o definitivo. Não, é verdade. Isso é verdade. Desde que ele surgiu, ele era o melhor, assim, comparativamente, né, no mercado. Não, e Photoshop, cara, ele virou verbo, né? Ele é tão Photoshopar, marcante. né? Photoshopar. Faz um Photoshop nessa foto, nessa imagem. Então, por mais que ele é tão marcante, né? Ele realmente é muito bom, um programa ótimo, mas é tão marcante que qualquer outro programa de edição virou Photoshop, assim como, sei lá, Bombril, Gillette e por aí vai. Então, realmente é muito bacana. Desde quando você usa Photoshop, tá? Cara, eu uso Photoshop desde a versão 3.5. Caraca. Isso deve ser, parando pra pensar bem rápido, 98, 97, alguma coisa do gênero. Agora não tem nem versão, né? Agora você assina Photoshop, né? É o serviço. Não, aqui tem a versão 2021. A gente tá usando a versão 2021, né? Mas a gente assina o serviço. E era uma
lógica completamente diferente, mas até mesmo pra você saber, né, uma referência aqui. O Photoshop, ele foi lançado no comecinho do ano de 1990, que faz parte da década de 80, né, porque vira década de 90 em 91. Mas assim que ele surgiu, ele já foi abraçado pelo mercado publicitário, pelo mercado das gráficas, designers, fotógrafos. Todo mundo começou a trabalhar na ferramenta que na época, venhamos e convenhamos, não tinha o potencial da ferramenta que tem hoje. Ô Mauri, até cortando aqui, eu parei pra checar na internet, versão 3.5 não aparece na Adobe Wiki. Então, de fato, a versão que eu usei foi a 2.5, foi lançada em 92, Mauri. Caraca, malandro. Então, eu uso Photoshop há muito tempo. Cara, é muito louco, porque a versão inicial, né, a 0.63, que foi lançada pra macOS, né, pros computadores da Apple, foi de outubro de 88, e a versão 1.0 chegou ao mercado, né, em janeiro de 1990. Cara, de verdade, Photoshop é revolucionário, e não que não existia manipulação de imagens antes da ferramenta, mas a popularização da manipulação de imagens só aconteceu graças ao Photoshop. 3. Na terceira colocação, o Walkman. Ah, mano, eu tive um Walkman. Na verdade, não era meu, eu roubei dos meus pais. Eu tive um que não era um Walkman. Era o quê? Era um toca-fita portátil. não, Porque o Walkman é uma marca da Sony. Concordo. Pra deixar claro pras pessoas, né? Na época aonde o conteúdo que a gente consumia era analógico, os tocadores portáteis também eram analógicos. E a fita cassete era uma solução muito bacana pra quem, por exemplo, fazia jogging, pra quem corria na rua. É isso aí mesmo. Ia correr na rua com um toca-fita portátil. Preso no bíceps. Ou na cintura, né? Ou na cintura. Mas era um negócio pesado. Era mesmo. Comi uma pilha também, que era uma beleza, né? E antes disso, óbvio, tinha um radinho a pilha, mas mudou-se o conceito com o toca-fita portátil, porque você poderia escolher o que você estava ouvindo, independente de onde você estivesse. E ele era do tamanho de uma fita cassete, basicamente, né? Mas ele era grosso, né? Ele era um tijolão. Ele era grande. Era tijolão. Ele era grande, Mauri. Não era o tamanho de uma fita cassete. Ele não era tão maior que uma fita cassete. Essa é sua lembrança. Essa é sua lembrança. Ele era extremamente portátil, leve. Pega o seguinte, pega o seu celular, o celular da sua família inteira, 3, 4 celulares, coloca um em cima do outro. Você vai ter mais ou menos uma referência de peso e tamanho. Do Walkman, que você colocava na cintura, mais as pilhas. É bom porque ajudava a fazer peso. Exatamente. Na corrida. Exatamente. E quem desenvolveu, como a gente falou no começo, essa tecnologia que na época era muito revolucionária foi a Sony. E passou a ser um produto icônico da marca, né? Tanto que qualquer tocador de fita era referenciado como o Walkman. E uma curiosidade, tem um brasileiro... Sim... que, em teoria, pelo que a gente sabe, foi o inventor antes da Sony. De fato, né? Foi o inventor de uma tecnologia chamada Stereo Belt. Olha só! Que é o cinto estéreo. Isso aí, pra você carregar na cintura, né? Exatamente. E aí o Stereo Belt pode ter ou não sido roubada a ideia pela equipe da Sony que fez o Walkman. Mas fica aí. Lendas da indústria. Invenções brasileiras roubadas é outro top 10. Caraca, essa é boa. Eu quero só pontuar antes da gente terminar, Mauri, que os fones de ouvido da época, eles não eram ruins, eles eram péssimos. Era mesmo. Era um negocinho de baixa durabilidade, com um plástico. Uma espuma zoada que se desfazia. Era zoado. Assim, cara, nossa... O aro era bom, o arquinho era bom, porque era de metal. Tirando isso. Senhora, era horrível. De verdade, vamos dar graças à existência do podcast, dos serviços de streaming, a gente tá muito bem. Imagina a distribuição de podcast por fita cassete. Já considerei. 2. Na segunda colocação, vamos com o
videocassete. Videocassete que, honestamente, depois da TV a cabo, é a tecnologia mais importante no que diz respeito ao entretenimento doméstico. Pelo amor de Deus, você ter um videocassete era a garantia de diversão ilimitada no final de semana, porque você ia poder ficar vendo o mesmo filme repetidamente. Exatamente. Em loop, desde que você rebobinasse. Desde que você rebobinasse, com certeza. Mas vale citar aqui, tá? Até por referência tecnológica, que a tecnologia por trás do VHS, né, das fitas VHS, era basicamente a mesma do cassete. A questão é que você precisava, seria necessário, né, utilizando uma fita cassete, cerca de 25 metros de fita, um rolo do tamanho de um pneu, pra gravar um vídeo de 2 horas. E precisaria passar por mais de 50 km por hora pelo cabeçote, né? Só que aí nos anos 80, as empresas tiveram uma ideia genial de fazer uma fita mais larga e criar um cabeçote que girasse numa velocidade muito maior, que era 1.800 rotações por minuto. E isso aí compensaria a lentidão da fita magnética. Dessa forma, as informações podem ser gravadas de um jeito que a rotação seja alta para leitura, mas a fita se mova lentamente. Cara, todo sentido, faz todo sentido. E, inclusive, por isso que tinha aquele videocassete 4 cabeças, 7 cabeças. Aumentava o número de cabeças, que eram os cabeçotes que faziam a leitura. E isso melhorava a qualidade da imagem também, né? E revolucionou completamente a indústria do entretenimento, porque criou o home video. E com isso surgiram as locadoras de vídeo. Sim, por conta do home video. As pessoas alugavam fita pra assistir em casa, tinham fita em casa, gravavam fita em casa, colocavam uma fita crepe em cima da travinha pra gravar fita em casa. Fazer com a sua própria cópia, né? Exatamente. Você tinha 2 videocassetes, pelo amor de Deus. Eu ainda tenho videocassete hoje funcionando. É nada, tá? Não é em casa, na casa dos meus pais. Eu tenho TV de tubo, agora videocassete... Se a gente juntar nós dois, a gente faz um Megazord. Caraca, pelo amor de Deus. E por último, uma última curiosidade, só pra vocês terem uma ideia, a primeira Blockbuster, que foi a grande franquia, né, global aí de vídeos locadoras, ela surgiu em 1985. Outra curiosidade, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix e falou não. E falou não, isso nunca vai dar certo. Talvez a Netflix nunca fosse a Netflix se a Blockbuster tivesse comprado. Que doido. Recapitulando. Você que está no clima dos anos 80 e de estar tão relaxado, você até se esqueceu de onde a gente começou a Star 10. Fiquem tranquilos, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrindo o top 10, o ônibus espacial. 9. Na 9ª colocação, o Game Boy. O videogame portátil. 8. Na 8ª colocação, o único, o exclusivo, o magnânimo, o fax. Eu faço de novo a piada do fax de Boston pra você. O Mauri fica feliz. A 5ª série do Mauri adora essa piada. 7. Na 7ª colocação, o telefone sem fio, que eu nunca tive. 6. Na 6ª colocação, o NES, o videogame. 5. Na 5ª colocação, a TV a cabo. 4. Na 4ª colocação, o Photoshop. Gostei do jeito que você falou. Photoshop! Daria pra fazer um remix disso. 3. Na 3ª colocação, o Walkman. O tocador portátil de fita cassete. 2. Na 2ª colocação, o videocassete, senhoras e senhores. E na primeira colocação, vamos com os CDs. Meu Deus, o CD da década de 80. Vamos voltar ao ponto. As fitas cassetes eram complicadas e tinha uma relação de amor e ódio. Primeiro que a qualidade do som não era das melhores, né? Sim. Era uma qualidade inferior comparada aos vinis, aos long plays, aos LPs. E também tinha um problema de que os tocadores de fita cassete volta e meia engoliam as fitas. Mastigava e você perdia. Mastigava e você
perdia aquele trecho, às vezes tinha que cortar e colar, dar um trabalho gigantesco, e aí você tinha que rebobinar tudo usando uma caneta Bic. Era um desespero, E aí, por conta disso, veio o Compact Disc, ou no caso, o CD, em 1983. Que isso, pelo amor de Deus? Causou um furor no mercado, mudou como a gente consome a música em casa, a qualidade do áudio era surpreendente, os pequenos discos de plástico conseguiam armazenar muito mais música que os seus antecessores, tinha muita coisa legal. Não, era da hora mesmo, era tipo coisa de magnata. E uma curiosidade é que a tecnologia do CD foi desenvolvimento conjunto entre Sony e Philips. E o sistema era bem simples. O CD é um espelho com milhões de mini riscos em sua superfície, e aí o canhão de laser lê esses riscos e conseguem determinar se eles representam um 0 ou um 1. Uma linguagem binária. Exatamente. E um microprocessador traduzia o código binário para um som. Que da hora, velho. Então é digital. É a primeira tecnologia de som popular digital. Sensacional, sensacional. E demorou uma cara para os CDs se tornarem populares, tanto que, poxa, sei lá, pra gente aqui, eu tô falando já no década metade no final pra década de 90. Eu acho que meu primeiro, sei lá, o nosso primeiro aparelho de tocador de CD lá em casa era, sei lá, 91. Não, Maurício era muito playboy, Maurício. Era muito playboy. Meus pais eram... Eles, early adopters. Eles adopters, seus eles, pais. Meu, adoravam ter as novas tecnologias. É, assim. não, eu, cara, pra você ter uma noção, o meu primeiro CD eu fui ter antes de ter um CD player. Ah, pra convencer. É, eu comprei, na verdade, eu ganhei de presente de aniversário um CD do Mamonas Assassinas. O primeiro CD que eu comprei, juntando dinheiro, e eu fui lá na loja comprar, foi o primeiro álbum do Charlie Brown Jr. Caramba, mano. É, velho. Muito isso. Charlie Brown! Outro detalhe mega importante da vida do CD, né, e de como ele se relacionava, porque como ele era lido por laser, ele não se desgastava conforme você ouvia, Sim. apesar de que ele riscava na vida, né? Mas se você cuidasse direitinho, ele é isso aí. Então, de fato, o CD foi o primeiro passo para a revolução digital da música, que hoje faz com que a gente nem tenha mais, não tem mais música física. Você não precisa mais carregar uma cartucheira, uma pasta de CDs dentro do carro. Você colocava embaixo do banco do passageiro. Ficava do lado do guia 4 rodas. Cabia 40 discos naquele negócio. Era sensacional. Não, tinha gente, Mauri, que tinha toca-CD no carro pra não ter que ficar tirando e colocando. Não sei se você lembra disso. Tinha uma disqueteira no porta-mala. É verdade. Que é tipo uma jukebox. É isso aí. É, colocava 10 CDs lá. É, exatamente. Caraca, esse cara era rico, né? Era muito rico. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.